presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos culto a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos culto a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Muito bom dia aos irmãos que estão aqui no nosso templo, bom dia a vocês que nos acompanharão de suas casas, né? Hoje nós não estamos transmitindo ao vivo, mas o culto será disponibilizado mais tarde, né, pelos nossos canais do YouTube. Então, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que você esteja assistindo. Quero saudá-los com o salmo do dia: louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. É isso que nós queremos fazer aqui também, né? Neste dia lindo, primeiro domingo de primavera que nós temos culto, né? Então, fazendo jus à nossa primavera, o sol veio brilhando forte, um dia lindo, né? E nós queremos então louvar nossos Deus pelas suas misericórdias que se renovam sobre nós a cada manhã. E começamos justamente bendizendo o nome de Jesus, cantando. Bendito Jesus, divino pastor, ó, vem conceder teu rico favor. As súplicas ouve e recebe nos céus o culto que agora rendemos a Deus. Celeste Senhor, ó, vem ensinar nossa alma a sentir e a língua falar, com muita ternura, com todo fervor, o santo evangelho, mensagem de amor. Concede-nos paz e amor no viver, dá forças à fé e aumenta o poder. Ó, faze a pureza em teus filhos florir e nele, Senhor, a verdade fugir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.
Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos diante de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nos conceda o perdão. Venha Cristo, venha agora, carregado como estás, dele só e sem demora o perdão conseguirás. Crê no Salvador clemente, que na cruz por ti morreu. Nunca nega quem for crente a mansão feliz do céu. Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado, já nesta vida e na eternidade. Lamento muito estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que em tua grande misericórdia e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Queridos irmãos, em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O seu sangue derramado, tua culpa exterminou, tendo a ti justificado, vida eterna te outorgou. Na bendita eternidade preparou o teu lugar, lá recebe com bondade ao que nele confiar. Agora perdoados, nós queremos louvar o nosso Deus e faremos isso através do Salmo do dia, o Salmo 146, conforme está projetado. Então, o Salmo diz assim: Aleluia, louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Senhor reina para sempre. O seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Pela
nas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com a tua salvação, a tua voz bendita irmanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Ó Deus, és a força de todos os que confiam em Ti, e sem a Tua ajuda não podemos fazer nada de bom. Concede-nos a ajuda da Tua graça, a fim de Te agradarmos tanto na vontade como nas ações. Através de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Faremos as leituras, as recepcionistas estão lá, elas fariam as leituras para nós. As duas não estão me ouvindo. Ah, pronto, ouviram. Então, deixa eu só... A leitura de hoje do Antigo Testamento é Amós 6, capítulo 1 a 7, página 605. Ai dos que têm uma vida boa em Jerusalém. Ai de vocês que vivem sossegados em Samaria. Vocês que são as autoridades deste grande país de Israel. Vocês a quem o povo vai pedir ajuda. Vocês dizem ao povo: vão olhar a cidade de Calné, e depois vão até a grande cidade de Amaté, e dali cheguem até a cidade de Gaté, na terra dos filisteus. Por acaso aqueles povos são mais ricos do que nós, ou os seus países maiores do que o nosso? Vocês não querem acreditar que o dia do castigo esteja perto, mas o que vocês estão fazendo vai apressar a chegada de um tempo de violência. Ai de vocês que gostam de banquetes, em que se deitem em sofás luxuosos e comem carne de ovelhas e de bezerros gordos. Vocês fazem músicas como fez o rei Davi e gostam de cantá-las com acompanhamento de harpas. Bebem vinho em taças enormes, usam os perfumes mais caros, mas não se importam com a desgraça do país. Essa é a leitura do Antigo Testamento. Seguimos com a leitura do Novo Testamento, em Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 19. É claro que a religião é uma fonte de riqueza, mas só para as pessoas que se contentam com o que têm. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E é o que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado, ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males,
E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus chamou quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Agora, diante de Deus, que dá vida a todas as criaturas, e diante de Cristo Jesus, que deu o seu belo testemunho de fé em frente de Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte: cumpra a sua missão de fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada, e continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isso aconteça. O mesmo Deus, que é o bendito e único Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que é imortal, ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela. Ninguém nunca ouviu, nem poderá ver. E ele pertence à honra e o poder eterno. Amém. Continuando, aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Mande e que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Desse modo, eles juntarão para si mesmos um tesouro que será uma base firme para o futuro, e assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida. Aqui encerra a leitura. Jesus, tu és o meu Senhor, o Deus que é amor, a luz que me conduz. Eu canto com fervor para o mundo entender que moras no meu ser, viverás tudo enfim, a vida em mim. O coração jamais se machucou. Quem realmente entregou sua vida ao Deus que é meu bom pastor. Tu és o meu Senhor, que acalma o meu viver e orienta o meu querer. Eu digo com razão que não há outra paz igual ao Deus que é bom, a cruz do meu Jesus, a vida em mim. O coração jamais se machucou. Quem realmente entregou sua vida ao Deus que é meu bom pastor. Tu és o meu Senhor, que acalma o meu viver e orienta o meu querer. Eu digo com razão que não há outra paz igual ao Deus que é bom, a cruz do meu Jesus, a vida em mim, a vida em mim, a vida em mim. Leitura do Santo Evangelho será conforme Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Esse texto aqui, ele está um pouco cortado, isolado, então cabe dizer um
que vem um pouquinho antes, né? Jesus estava ensinando seus discípulos a respeito dos perigos da riqueza. E os fariseus que estavam ouvindo, de repente, começaram a zombar de Jesus. E aí ele começou, então, a falar, direcionado aos fariseus, que gostavam muito de dinheiro, né? Então ele conta essa história. A história é bastante conhecida do rico e do Lázaro. Aqueles que puderem, em reverência ao Santo Evangelho, peço que fiquem de pé. Jesus diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés, os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Convido para que nós confessemos a nossa fé em conjunto nas palavras do credo niceno. Para lá. Aí. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Os irmãos podem sentar. Enquanto a Daniela estava passando mal, as crianças saíram de fininho, então nós não teremos um momento da escola bíblica aqui no templo, né? Mas de qualquer modo eu gostaria muito de fazer esse convite a vocês já devem estar sabendo, temos repetido ele ao longo dos nossos cultos, né? No dia 16 de outubro, às 9 da manhã, ali na Associação de Subtenentes e Sargentos da Brigada Militar, nós teremos o nosso Congresso Mirim do Distrito.
Apesar de ser um evento da escola dominical, né, é a CELC, a comunidade como um todo, que é a promotora do evento. Então, certamente precisaremos de pessoas para ajudar nesse dia, também com doações que estão sendo pedidas de lanches, enfim, para as crianças naquele dia. Então, fica aí o nosso convite. Quem gostaria de participar, fale com a professora Denise. E nos preparamos para a mensagem de hoje com o hino 244, dos nossos hinários que estão aos bancos. Só uma coisa é necessária, a boa parte ouvir Jesus falando da extraordinária, sublime nova que conduz o pecador de volta a Deus, que lhe perdoa os erros seus. Só uma coisa é necessária, saber que Cristo Salvador, com sua morte voluntária, fez tudo para o pecador, que deve agora nele crer e assim a vida receber. Só esta coisa é necessária, por isso a temos de buscar em nossa devoção diária. Na Bíblia vamos encontrar quem ouve a Cristo com amor tem vida e paz no Salvador. Que o Espírito Santo nos ilumine, acalme os nossos corações neste momento de meditação da sua palavra. Amém. Meus irmãos, vocês que certamente acompanham todos os cultos, né, eu pergunto, o que vocês estão achando deste seriado Jesus versus riqueza que Lucas tem nos contado? Se vocês repararem bem, nós temos, como eu disse há pouco na introdução do texto, né, uma espécie de um seriado, onde um episódio vem sendo colocado após o outro, e apesar de serem histórias, relatos diferentes, eles têm uma espinha dorsal, um assunto que está ligando todos eles. Claro, o grande tema do Evangelho é um só, a salvação de Cristo através da sua morte na cruz. Mas temos subtemas, né? Temos aqueles episódios que não são tão importantes pro espinha dorsal, mas que são relevantes para o contexto todo. E aí hoje nós temos o relato de Lucas 16, 19:31, que fala do rico e do Lázaro. Um episódio muito incomum. Esse episódio ele é tão incomum e intrigante que nós nem sabemos ao certo o que esse texto é. Nós não sabemos se esse texto é uma história que aconteceu de verdade, porque se for uma parábola, pode ser uma parábola também, mas se for uma parábola, é a única parábola de todas que Jesus contou que ele escolheu o nome de um personagem. É a única parábola que tem o nome de alguém, o Lázaro, né? Não sabemos também, então, se Jesus contou essa história porque ela aconteceu, não sabemos se é uma parábola, ou não sabemos também se Jesus não pegou um conto folclórico judeu que existia e readaptou. Mas, de fato, isso não é importante para nós, o que de fato ela é, e sim o que ela nos ensina, o que ela representa. Logo, então, nós temos diante de nós o famoso episódio do rico e do Lázaro, onde este rico ele alcança um nível extremo de riqueza.
a ponto de ter tudo o que ele possa desejar. Usava linho, as suas vestes de baixo eram roupas de linho, que por si só é extremamente cara, ele usava por baixo. As suas roupas, a sua túnica era de púrpura. Púrpura é um tecido finíssimo, a última moda em Paris. Só reis usavam aquele tecido. A sua cor vinha de um crustáceo que era moído, então, e aquela formava um pigmento raríssimo. Então só gente de muita grana podia ter. Além de tudo, churrasco e mais churrasco, todo dia festança. E no outro lado nós temos o pobre. Esse era pobre ao extremo. Tão pobre que o texto diz que ele buscava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Obviamente isso é uma metáfora, mas imagino eu que este homem então se contentava a buscar as sobras, se contentava em buscar revirar as lixeiras do rico. Acho que a gente vê bastante disso, infelizmente, aqui em Porto Alegre, né? Costumeiramente vemos pessoas revirando as lixeiras em busca do que comer. Os cães vinham e lambiam as suas feridas. Acho que ele estava tão fraco que nem conseguia expulsar os cães. E pessoal, não eram poodles, não eram shih tzus, não. Os cães naquele período não eram animais domésticos, não tinham esse carinho todo que nós temos pelos pets hoje em dia. Não, os cães eram animais que viviam nas ruas e por consequência viviam do que achavam, comiam lixo também. Agora vocês pensem, aqueles judeus que estavam ouvindo Jesus, os fariseus, extremamente zelosos com a sua pureza, ouvir que alguém era lambido por um cão. Ora, essa pessoa que era lambido por um cão era pior do que lixo. Enfim, meus irmãos, nós temos dois homens em posições sociais extremamente distantes, mesmo que estivessem fisicamente próximos. Eles estavam apenas à distância do braço do rico, caso ele decidisse estender, então, ao pobre. Eram tão diferentes que a única semelhança que essa história tem entre os dois é que ambos morrem. E acaba aí. Porque enquanto um é levado aos céus, o outro vai parar no inferno. Notem que não tem uma menção de sepultamento para o pobre. Eu imagino que o pobre deve ter ficado num cantinho, fraquinho, se aquietou, de repente dormiu e não acordou mais, até que alguém achou ele e jogou para outro canto. O rico não. O rico teve um sepultamento. Imagino eu que sepultamento bastante triste, muitos amigos, né? Quem agora pagaria todas aquelas festas? O que será que significa isso tudo? O que será que Jesus quer nos contar com esta história? Meus irmãos, como eu disse antes, nós temos algo como uma temporada de um seriado. Os capítulos anteriores são, em grande parte, ensinamentos de Jesus aos discípulos que vêm, então, se sucedendo. E, curiosamente, nesses últimos episódios, tem um tema que se repete diversas vezes: a riqueza e o mau uso dela. Há algumas semanas nós lemos aquele texto em que Jesus estava condenando a ganância quando dois irmãos brigavam por causa de uma herança e até pediram para Jesus interceder na briga. Um pouquinho depois temos o texto de Lucas 15, outro texto famoso, a parábola do filho pródigo. Nós sabemos que o tema central dessa história não é a riqueza, mas ela acaba aparecendo nesse texto. E semana passada o pastor Edgar foi desafiado então a pregar sobre aquele texto do administrador infiel, onde Jesus parece estar elogiando alguém que passou o seu patrão para trás, usando a riqueza então de maneira esperta, não é mesmo? E hoje, mais uma vez, a riqueza está aí, assumindo um papel importante. Porque, irmãos, eu acho que o maior abismo que existiu entre o rico e o Lázaro não foi aquele abismo que separava ele entre céu e inferno. Porque, na verdade, lá no inferno, pelo menos, o rico havia notado Lázaro. Não. Eu acho que o maior abismo que houve foi aquele entre a riqueza e a pobreza que eles tinham em vida. O rico não enxergava aquele homem que precisava de ajuda. Assim, eu retomo a pergunta: o que será que Jesus quer com isso tudo? Será que ele apenas quer convencer os seus ouvintes de uma piedade para com o próximo, de ajudar o próximo? Será que Jesus deixou esse texto para, em 2022, nós estudarmos e falarmos a respeito da ajuda ao próximo? Será que ele deve nos acusar, esse texto,
diante da nossa incapacidade. Quantas vezes, irmãos, a gente sai de um restaurante gastando um pouquinho mais às vezes, né? Porque afinal de contas a gente merece, e de fato merecemos. Mas daí nós saímos na rua e já damos de cara com alguém revirando a lata de lixo do mesmo restaurante. Aí nós viramos o olho, afinal de contas não é comigo, né? De repente quem tem que ajudar ele é o governo. Isso também é verdade. É claro que esse texto nos acusa. Se esse texto não me incomoda quando eu leio isso, então eu também não estou lendo certo. Haja vista que nós lemos também Amós, que fala da injustiça social. Timóteo também fala a respeito do mau uso da riqueza. Não há como não nos entristecermos. No entanto, eu acho que o foco principal do texto não está exatamente nisso. Cristo quer que o texto, em última análise, ensine a respeito da salvação das pessoas. Porque ser rico por si só não condena ninguém. Ninguém vai para o inferno apenas por ser rico. Haja vista que quem estava com Lázaro no céu mesmo? Abraão. E se vocês lembram da história de Abraão, ele foi um homem muito rico. Mas não crer, isso sim leva alguém para o inferno. Assim como ser pobre também, por si só, não leva ninguém para os céus. Ser pobre nessa vida não é motivo nenhum para que Deus olhe e deseje salvar alguém. Né? Ser pobre não é mérito. No entanto, a fé no Messias, isso salva. Não é à toa que, como eu disse antes, essa é a única parábola que Jesus dá um nome ao personagem. E se ele de fato inventou esse personagem, se é uma parábola, se é uma coisa inventada, ele escolheu um nome muito apropriado. Lázaro quer dizer Deus ajuda. Talvez implicitamente, Jesus estava dizendo que desde o início, em todo aquele sofrimento daquele homem, ele não estava sozinho. Ele tinha fé, ele tinha Deus com ele. Por isso, a razão da salvação não está na pessoa em si, mas está em Deus e na fé que Ele coloca em nossos corações. Uma fé que é viva, que nos move a agir como Jesus age, amando e cuidando. Mas o contexto em que Jesus conta essa história é repleto de preconceitos. Para aqueles judeus, ser rico, ter uma vida boa, era sinal de agrado de Deus. Todos aqueles que eram ricos é porque Deus gostava deles e faziam o que era certo. Em contrapartida, ser pobre era exatamente o contrário. Sofrer, puxa vida, é que tu não agrada a Deus o suficiente. Deus deve ter odiado o apóstolo Paulo, não é mesmo? Porque esse homem sofreu bastante. É claro que não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E muito disso ainda se reflete em nossa sociedade. Por causa de preconceito que nós temos, muitas vezes nós achamos sim que Deus deveria nos abençoar mais ou menos diante do meu merecimento. Só que Jesus está quebrando esse padrão. E no final de tudo nós temos um rico, um abastado que vai parar no inferno. E nós temos um Lázaro, um pobre miserável que é salvo. E esse rico que antes tinha sido tão cego para aquele pobre, agora via nele a esperança de um pouquinho de alívio. Só que ele não entendeu que ele não está mais em posição de mandar em nada. Talvez ainda com um resquício de arrogância, ele diz: ô pai Abraão, manda esse Lázaro me refrescar um pouquinho. Pode ser só a pontinha do dedo. Ele não entendeu que ele já não podia mais mandar. E num lapso, após ser negado, então Abraão diz: não vai acontecer. Após ter isso negado, ele tem um lapso de generosidade. Ele não pensa só em si, pensa nos seus, mas não pensa só em si. E diz assim: poxa, então manda ele lá falar com meus irmãos, porque eu tenho mais 5 irmãos, e se alguém for ressuscitar dos mortos e for falar com eles, aí eles vão acreditar. Aí Moisés diz: não. Abraão diz: não, eles têm Moisés e os profetas, que ouçam a eles. Cá entre nós. Parece mentira, não é? Vai dizer que não parece que seria muito mais fácil se de repente alguém aparecesse dos mortos e falasse conosco, né, a respeito da fé, a respeito da salvação. Parece, não é? Mas eu acho que não seria mais fácil. Primeiro porque eu acho que a primeira coisa que nós faríamos seria correr para outras religiões que falam a respeito dessa comunicação. E segundo, que isso já aconteceu, gente. Pelo menos 2 vezes isso aconteceu. A primeira vez é aquela lá em João 11,
onde Jesus ressuscita um outro sujeito também, chamado Lázaro. Aí Lázaro então vem dos mortos para fora, depois de dias morto, aí as pessoas ouvem Lázaro, veem que ele está vivo e se alegram, comemoram e diz: uhul, Jesus Cristo é o Messias, vamos adorá-lo como ele merece. É isso que acontece? As pessoas fazem planos para matar Jesus, logo em seguida. E a outra vez foi quando o próprio Messias, o próprio Jesus, ele morreu, o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, foi morto numa cruz e ressuscitou. E ele anunciou qual era o verdadeiro caminho para a salvação. Anunciou então que a salvação não devia estar baseada em ter muitos bens ou nenhum bem, mas estava totalmente firmada na sua própria morte e ressurreição. E através dela, ele havia pagado toda a nossa dívida que o pecado havia causado. E ainda assim, mesmo com a ressurreição acontecendo concretamente, muitos se mantiveram incrédulos, e isso permanece até hoje. Eu acho que, em se tratando de um seriado, se isso tudo fosse um grande seriado da Netflix, Maria, a mãe de Jesus, deu um grande spoiler, contou o final da história, quando Jesus nasceu. No seu cântico chamado Magnificat, ela diz o seguinte: Deus levanta a sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos deles. Derruba dos seus tronos reis poderosos e põe os humildes em altas posições. Dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora de mãos vazias. E foi este Jesus que se esvaziou e se fez pobre, que veio justamente para encher os pobres de fartura e despedir os ricos vazios, que pregou para as multidões, que foi morto, ressuscitou e agora trouxe cada um de vocês aqui hoje. Meus irmãos, em Jesus, as chances de pobres e ricos serem salvos são as mesmas. E para terminar, ao vermos os Lázaros deste mundo, os desamparados, hajamos com compaixão, porque é isso que se espera dos filhos de Deus, é isso que se espera de um seguidor de Cristo. Não viremos as costas para este mundo que tanto precisa de nós, do nosso testemunho e das nossas salvações, justamente para que lá no céu nós estejamos ao lado de tantos ricos e pobres que creram em vida, que ouviram a nossa mensagem, e estaremos lá então ao seu lado, louvando e engrandecendo o nome de Deus, porque Ele nos salvou. Amém. Nos coloquemos de pé. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito esteja em nós e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Neste momento nós queremos recolher as nossas ofertas de gratidão ao nosso Deus por tantas bênçãos que Ele tem nos dado. Durante o ofertar nós cantamos o próximo hino. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus, o Senhor, é Jesus, o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade.
Neste momento nós queremos falar com o nosso Deus em oração. Incluímos os aniversariantes da semana, né? Dia 19, então, a Thalita Chornak, dia 20, o Benício Becker, a Patrícia Mendes, a Marli Zimmer, o Eduardo Hagel, a Raquel Vazen, dia 21, a Zilda Gross, a Vera Kitter, dia 22, a Susana Albrecht, está um pouco diferente para mim aqui, Susana Albrecht, dia 23, a Emily Christman, dia 24, a Márcia Amorim, o William Green, e dia 25, a Neiva Lupchinsk. Também intercedemos em favor desses dois senhores, né, José Veraci Steinmetz, pai do colega José Daniel, está hospitalizado no Hospital Vila Nova, estabilizado, graças a Deus, mas ainda inspira bastante cuidados, então colocamos em nossas preces. Também o senhor Andalécio Brem, que tem a sua saúde fragilizada. Oramos pela irmã Daniela, então, que ela se recupere, né, brevemente, rapidamente. E também no início do culto eu recebi um pedido muito especial em favor do Jason Matos Bock, né, que está então lutando contra o câncer, fazendo tratamento de quimioterapia. Incluímos ele em nossas preces também. Aqueles que puderem se coloquem de pé e falamos com o nosso Deus. Santíssimo Deus, Criador dos céus e da terra, agradecemos-te porque na tua misericórdia e bondade não nos deixaste desamparados na perdição do pecado. Pela salvação conquistada por teu Filho Jesus Cristo, nos tornaste filhos e herdeiros do teu reino. Enquanto vivermos, queremos cantar louvores a ti. Obrigado por tua imensa bondade em nos amparar e sustentar todos os dias. Assim também te louvamos por aqueles que completaram mais um ano de vida nesta semana. Cuida de cada um desses aniversariantes e lhe conceda as mais ricas bênçãos terrenas e espirituais. Fortalece, ó Deus amado, aqueles que hoje passam por momentos de dores, tristeza, doenças e luto. Que a tua bondade enxugue as lágrimas daqueles que choram, e se for da tua graciosa vontade, que a tua mão cure os doentes, como é o caso do senhor Andalécio Brem, do senhor José Veraci e também do Jason Matos Bock. Incluímos também a irmã Daniele, que teve um mal súbito, então que também cuides dela neste momento. Que a tua presença os acompanhe, protegendo de todo o perigo, Senhor. Amado Salvador, o pecado criou uma grande barreira entre nós e Deus. Foi preciso o teu sofrimento e tua morte na cruz para nos reconciliar com Deus. Por tua obra, o abismo não nos separa mais de ti. Porém, ainda vivemos no mundo onde sofremos os danos impostos pelo diabo. Por isso, que o Santo Espírito firme nossa esperança em ti e continue enviando Moisés e os profetas para anunciar a tua graça. Abra, Senhor, os nossos ouvidos para ouvi-los e, certos do teu amor, dá-nos coragem e alegria de participar do anúncio do teu evangelho para o mundo. Motiva-nos a estender a ajuda para os Lázaros de hoje, que estão doentes, famintos ou que clamam por alguma ajuda, para que possam ter uma vida digna e saudável. Aos ricos do nosso tempo, ajuda-os a entender que nada levarão deste mundo. Ensina-os a darem de si e a fazerem o bem pelos que estão menos favorecidos. Guarda-nos na paz do Senhor e na certeza de que o céu é um lugar feliz. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Os irmãos podem sentar. Encerramos aqui a nossa, hoje não transmissão, a nossa gravação do culto, e desejando a todos vocês que nos assistirão, né, a bênção de Deus sobre as suas vidas. E lembramos os nossos cultos presenciais, domingos às 10 da manhã e também sábados, 19 horas. Antes de vocês irem, eu gostaria de um pouquinho mais da paciência de vocês, que a Ju, nossa VP de Ação Social, tem um recadinho. Eu vou transmitir ali, tá, Ju?
Me chamo Juliane Heineck e eu sou a vice-presidente de Ação Social. Em junho e julho, vocês nos ajudaram numa ação de arrecadação de roupas, cobertas e cestas básicas para a gente fazer as nossas entregas junto ao Morro da Cruz e ao posto de saúde do SESC. Então, eu queria trazer um pouco para vocês os números do que a gente fez com o que vocês doaram em julho e em agosto. Vamos lá, Jordan. Não está ajudando. Bom, nós conseguimos, com os valores e com as doações feitas, a gente teve uma solicitação dos postos de saúde que a gente trabalha de comida, né? Tá faltando bastante comida. E na nossa última entrega em setembro, nós ficamos sabendo que tem famílias do Morro da Cruz que esperam as cestas básicas que a gente leva uma vez por mês, porque realmente está faltando comida. Então, a gente conseguiu, pode passar, Jordan, a gente conseguiu, com as arrecadações de junho e julho, entregar 30 cestas básicas às famílias do Morro da Cruz, 20 cestas básicas às famílias que a gente trabalha junto com o posto do SESC, a ELCA, e 10 cestas básicas aqui na comunidade. Não sei se vocês têm visto, no primeiro domingo do mês, a gente sempre entrega cestas básicas aqui na comunidade para famílias que vêm buscar, né? Então, a gente tem uma combinação com eles que eles têm que vir no domingo, no culto, e pegar suas cestas básicas. Todas essas ações feitas juntos aos postos de saúde sempre são feitas com algum momento de devoção e com alguma entrega de material religioso, porque a ideia também da ação social é ser um projeto de evangelização. Pode passar, Jordan. Além disso, a gente tem entregue também kits para as bebês, para as mães gestantes, para bebês recém-nascidos. Então, um pouco das ações que foram feitas nesses 2 meses, as entregas foram feitas em agosto e em setembro. Pode passar, Jordan, agora é só fotos. Os momentos de culto, de reflexão, pode passar. Mais uma. Bom, mas era para também trazer para vocês o que foi feito e dizer que a ação social da comunidade Cruz, ela precisa de ajuda de diversas maneiras. Se vocês quiserem se engajar, ajudando nos kits, confeccionando os kits, doações que vocês receberem de amigos, ou se vocês puderem engajar amigos nas doações de roupas dos bebês e também roupas de adulto, e na doação de cestas básicas. A nossa intenção é manter esse ritmo de 60 cestas básicas por mês. Tá bom? Muito obrigada a todos que colaboraram. Bom dia.